Olá, o programa Agora é Lei está no ar e hoje nós falamos sobre a Lei 16.658 de 2018, que dispõe sobre a supervisão, orientação, controle e fiscalização das atividades desenvolvidas por entidades e também por profissionais credenciados para a aplicação de exames de habilitação. Aqui no estúdio, para falar mais sobre isso, está o deputado estadual pelo PSDB e autor da lei, João Caramês, também Márcia Menezes, diretora executiva da Federação Nacional das Cooperativas de Trabalho dos Médicos e Psicólogos Peritos de Trânsito, e também Maurício Januzzi, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio com a gente. Queria começar com o deputado contando como começou essa lei, como ela foi pensada. Na verdade, toda lei a gente sabe que ela vem para atender uma necessidade da população, né? Uma demanda, enfim, como é que ela foi pensada? Essa história começou há muito tempo, né, deputado? Então, Carla, veja bem, eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós somos um instrumento da sociedade. A partir do momento que a população te dá a oportunidade de representá-la num parlamento, principalmente num parlamento como o nosso, que é o maior da América Latina, nós passamos a ser o instrumento dessa sociedade. E, obviamente, que eles nos procuram. São vários setores que nos procuram para beneficiar o seu setor e, com isso, beneficiar a população também. Antes, porém, eu quero aqui cumprimentar a doutora Márcia, desculpe, né, doutora Márcia? Muito boa, tudo bem, boa tarde. Com a senhora. Muito obrigada. Cumprimentar o doutor Maurício, professor da USP. Então, como está dizendo, nós somos instrumento da sociedade. E, obviamente, que a FENATRAN, a entidade que a doutora Márcia preside e toca, ela nos procurou numa determinada oportunidade, trazendo aqui a sua necessidade, a sua preocupação em relação ao setor que ela representa, que são os médicos psicólogos, né? E eu ouvindo atentamente, eu não pensei duas vezes, abracei a ideia e, obviamente, que toda essa lei, ela foi discutida, foi nos colocado graças a uma ampla discussão gerada no movimento, no setor que a doutora Márcia representa, né? E realmente é uma coisa importante, porque se trata de saúde pública também. Essa lei ela vem a atender a população com relação à saúde pública. A grande maioria das ocorrências no trânsito é causado pelo fator humano. É isso? 90%, né, Márcia? 90%, até mais em algumas pesquisas. Então, você veja bem então a importância que tem de você ter profissionais qualificados para autorizar ou aprovar alguém para poder ter uma carta de habilitação. Não é? Deputado, começou em 2010, na verdade, a discussão, o projeto foi proposto nessa data, né? A Márcia deve ter acompanhado tudo, não sei se o doutor Maurício também. 2010, quando nós estamos aqui como deputado, nós começamos a trabalhar a lei juntamente com o setor e ela foi votada, só que recebeu um veto do governador na oportunidade, né? E agora, recentemente, fizemos uma negociação com o líder do governo. E todos os partidos. Exatamente, mostramos para o líder do governo a importância que nós teríamos em estar aprovando essa lei. Quer dizer, foi uma negociação que o governo também realmente participou. Então, nós não corremos risco do governo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, doutor. Por quê? Porque houve uma ampla negociação. Porque aqui, doutora Márcia, para aprovar um projeto não é fácil, é difícil, né? E chega no final do ano, onde você tem a discussão do orçamento, etc. e tal. Então, é a oportunidade que nós temos para negociar com o governo aquilo que realmente é melhor, não para mim particularmente, mas para a sociedade, né? Isso. Então foi quando eu priorizei esse projeto de lei nosso para que fosse esse veto que fosse derrubado e com isso poder aí ter a lei aprovada e lutar agora para que a lei seja colocada em prática, né, doutora Márcia? Isso. E precisamos muito que ela seja colocada em prática, porque ela já foi aprovada, já foi publicada agora, né, já faz mais de 30 dias. Foi no dia 12 de janeiro, né? Isso, e a gente precisa que ela comece, porque ela inclusive diz que é de imediato. Então nós precisamos de ações de imediato para que ela seja colocada em execução. E o que é preciso para isso? Como é que ela vai ser colocada em prática, deputado? O que está faltando para, né, já começar aí a viver essa lei? É o Departamento de Trânsito, né, o DETRAN, realmente estabelecer as normas, os critérios, e realmente fazer aquilo que nós estamos pleiteando, ou seja,
critérios para novos credenciamentos desses profissionais, né? Qualificá-los. Isenção da perícia. A questão da perícia e também uma distribuição equitativa dos exames, né? Porque nós temos o interior e temos o estado de São Paulo também. Então você pega o estado de São Paulo, desculpa, a capital. A capital. Então nós temos a capital, que nós temos aqui a metade da população do estado, com um número reduzido de profissionais credenciados, enquanto que no interior todo nós temos um número elevado de credenciais. Por que isso, deputado? Credenciados. Critérios, né, que foram estabelecidos. Porque a capital, de uma certa forma, foi privilegiada. E as pessoas que se credenciam na capital, como existe aí um vínculo com autoescolas na capital que não existe no interior, fica difícil qualquer pessoa que se credencie na capital sobreviver, porque já estão formados os grupos. No interior, não. No interior, nós temos a isenção da perícia através da distribuição imparcial, porque como nós somos peritos, o periciado não pode escolher o perito. Então, quem tem que distribuir os exames é o Estado. No interior, existe isso há muitos anos. Na capital, eles nunca deixaram entrar até então. Então, a realidade de um local e de outro é bem diferente. Aqui nós preservamos a perícia, lá eles o monopólio. Inclusive, a lei também coloca que seriam para agir na saúde do trânsito, porque trânsito é um problema de saúde, só médicos e psicólogos, não mais leigos. Vamos explicar um pouquinho como é que era feito até agora, né? Uhum. Quais as lacunas aí que existiam, né? As necessidades, enfim, as demandas que foram se tornando aí urgentes para serem atendidas. E como é que agora passa a ser feito, né? Com relação ao que era feito no interior, diferente na capital, o que era antes, o que muda agora com essa lei na prática, para quem está assistindo a gente agora ficar por dentro de uma forma mais didática. Até 2000, nós tínhamos tanto a isenção da perícia através da distribuição pelo Estado dos exames, como nós tínhamos estes critérios de equilíbrio econômico-financeiro, porque além de exigir de nós a qualidade, como o nosso serviço não tem ônus ao Estado, é todo do profissional, a gente tem necessidade de equilíbrio econômico-financeiro conforme a real demanda desses profissionais e de exames, certo? Então, nós tínhamos isso até 2000. Por lobbies da capital, a gente perdeu isso. Então, estivemos no governo Alckmin na época e no interior, porque na época a gente representava o interior, eles colocaram as condições de isenção e perícia através da distribuição pelo Estado, no interior, na capital não. Aí começou a confusão, né? Aí nós então conseguimos reverter, trouxemos a distribuição dos exames pelo Estado, né, para preservar o perito. No interior, não conseguimos cá para a capital, porque a capital não aceitava. E nós temos um longo histórico de cada vez que algum Detran, diretor, porque conforme muda o Detran, conforme muda o diretor, muda as regras. Por isso que nós precisamos de lei também, tá? Vamos deixar claro aqui. Então vinha um diretor lá e ele falava, não, a capital eu quero que deixe quieta. Aí vinha outro diretor e falava, não, eu quero que também na capital seja a distribuição pelo Estado dos exames, que é o correto. Né? Tem pareceres do Conselho Federal de Medicina sobre isso, do Conselho de Psicologia, tem resoluções dos conselhos sobre isso. Ele está colocando em lei algo que até os conselhos concordam. Então, muito necessário para nós. E os critérios, apesar de terem sido prometidos, acabou não vindo. Então, nesse vai e volta, a gente precisou de ajuda, porque a gente não pode ficar com regras que acabam e voltam. E precisava de uma lei. Foi por isso que nós pedimos ajuda para que a categoria de médicos e psicólogos tenha a qualidade dos exames, tenha fiscalização, quem é correto, quem não é. Toda profissão tem isso, né? Inclusive, na época que foi criada a lei, nós tínhamos um problema sério aqui na capital, que roubavam exames na porta do poupatempo. Saiu nos jornais, etc. Então, estava prejudicando, porque uma pessoa que passa no exame porque é roubada no poupatempo, será que o exame está sendo bem feito?
Não sei. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma iniciativa fundamental do deputado, na medida em que essa questão da perícia não fica ao livre-arbítrio do diretor e daquele que assumiu politicamente o cargo. Lógico que ele tem lá todas as possibilidades de dar a sua cara para a gestão dentro do departamento do órgão, mas ele não está acima da lei. E essa lei veio, então, regulamentar ou melhor dizendo, disciplinar esse tipo de exame, que eu até vou um pouco mais além. Além de uma questão de saúde pública, como foi aqui colocado, é uma questão de segurança pública também. Né? Esses dois lados, porque da moeda, são fundamentais, porque o número de acidentes que acontecem na nossa capital e em nosso estado, ele chega a bater até algumas guerras declaradas que nós já sabemos. Então, se nós não prepararmos cada vez melhor esse motorista que vai entrar nessa batalha, vamos dizer assim, que é o trânsito, nós vamos estar perdendo novamente essa batalha para os acidentes. Então, essa lei, ela já passou por um critério avaliativo, porque havia um questionamento que só a Câmara Federal poderia legislar sobre isso, porque era uma questão de trânsito, mas não é uma questão voltada ao trânsito, é uma questão secundária que importa ao trânsito, mas ela regulamenta a perícia dentro do Estado. Isso. E, portanto, cabe às Assembleias Legislativas, por iniciativa do deputado aqui, Caramês, no sentido de regulamentar esta perícia, que é fundamental para eu dizer, aquele indivíduo, ele tem condição psíquica, motora e de saúde para desenvolver uma atividade ou conseguir se adaptar a uma máquina que é um veículo, que é uma motocicleta? Sim ou não? Porque nós sabemos aí que da forma como os exames são feitos, por vezes, eles não avaliam a característica mental e psíquica daquele indivíduo, que é fundamental para saber, num trânsito estressante como nós vivemos, se ele tem condição mesmo de aguentar e suportar isto. Então, é uma lei bem-vinda, é uma lei que deve ser objeto aí de uma cobrança agora junto ao presidente do Detran, para que ele, então, cumpra uma determinação legal, né? E que possa, então, em curto espaço de tempo, fazer com que haja esses novos credenciamentos, como o deputado colocou, como a especialista colocou, havendo um equilíbrio, né? Isso. Um equilíbrio entre a capital, a grande São Paulo, como uma área macroeconômica, e o interior, para que haja uma possibilidade de que todos aqueles que têm a ideia de se credenciar possam fazê-lo. Doutor, o senhor falou sobre essa avaliação, né, sobre o estresse do trânsito, se a pessoa está preparada, etc. e tal. Não é só a questão psicológica, mas também a física, né, doutor? A gente teve recentemente no Rio de Janeiro um motorista que atropelou algumas pessoas na praia, teria tido uma crise de epilepsia. Isso tudo também entra nesse critério aí de avaliação, em quanto tempo essa pessoa vai ter essa carta, o direito, se vai estar em tratamento, se tem que ter um acompanhante, enfim. Ela cria critérios de controle, tanto da qualidade do exame, como das condições para o trabalho, porque o nosso próprio Código de Ética Médico e Psicológico dizem que nós temos que trabalhar com condições, né? A Constituição Federal também. E eu acho que é fundamental, até trazendo esse caso à tona, aquele indivíduo que preenche uma ficha no Detran, que é uma ficha médica, que não falta com a verdade, falseia um estado médico ou psicológico, e ele não é, então, depois periciado, fica e pode levar a situações como aconteceu no Rio de Janeiro. Será que aquele indivíduo, portador de uma epilepsia, seja um nível mais extremo ou menos extremo, tem condição de dirigir um veículo? Isso apenas o perito é que vai atestar, sob pena até de estar dando uma autorização para uma pessoa que não tem condição mental e física, né, de dirigir uma máquina. Ou seja, os outros motoristas, pedestres,
ficam nas mãos Sem dúvida. ficam sujeitas a esse teste de sinceridade, é isso, Sem né? dúvida. Na verdade, Essa assim, prova de sinceridade. Exato. o fato de você fazer um teste no motorista, é lógico que isso credencia a dirigir. Mas se eu tiro um motorista que não tem condição médica, né, de dirigir, psicológica, tecnicamente eu estou beneficiando todo um corpo de pessoas que fazem parte do trânsito, da mobilidade pública. Exatamente. É o pedestre, é o ciclista, é o motociclista, que pode topar com um Mesmo indivíduo... condutor de outro ou veículo, mesmo condutor né? de outro veículo, que pode topar com um indivíduo desse, que não poderia estar apto a dirigir, mas está. E só nossos exames podem medir isso. Então, nós temos que ter qualidade e condições para realizá-los. E que é o que a gente está pedindo faz tempo e que agora essa lei vem nos propiciar. E também que não haja monopólio de leigos na área, como havia no passado. Então, a lei cerca todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Para que a gente possa trabalhar com isenção, qualidade, respeito e condições. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a aplicação, a fiscalização, né? Agora vamos para a prática, né? Agora saiu ali, enfim, né? Esses problemas com certeza vão ser diminuídos, amenizados. Então, cara, veja bem, eu acho que os telespectadores que estão nos assistindo estão podendo observar a amplitude, a complexidade e amplitude dessa lei, né? É uma lei de preservação à vida, exatamente, né? Exatamente. Exatamente, você falou tudo, a palavra certinha, preservação à vida. O governo, o nosso governador, o governo do Estado de São Paulo, ele vem assim, incansavelmente, tentando aprimorar o seu serviço para melhor atender a população. Então, a questão do Detran, por exemplo. Na questão do Detran, hoje você tira uma segunda via pela internet, né? Você não precisa passar pelo despachante. E tudo isso facilitou a vida da população, do cidadão, do usuário, etc. e tal. Obviamente que isso é uma coisa muito complexa, nós sabemos como é que as coisas funcionam, então nós temos que ir por partes. Então chegou agora o momento de nós qualificarmos, credenciarmos pessoas com competência para poder realmente fazer um exame adequado e, com isso, liberar um profissional ou um condutor qualificado, certo? Sem dúvida. E quando precisa. e quando porque precisa. não adianta você credenciar 10 numa cidade que não precisa vai de ter 3. Se não demanda tem pra demanda, se não tem demanda. Não tem demanda e o psicólogo, como o ônus é dele, fica sem dinheiro para comprar teste. Exatamente. Então tem que ter condições também. Tem que ter uma relação entre a demanda e a quantidade de profissionais ou entidades para poder fazer esse credenciamento. Agora, com relação especificamente ao fato que você colocou a aplicação da lei, a fiscalização, obviamente que é um segundo momento, uma segunda etapa que nós, como autor do projeto, autor da lei, vamos fazer a questão de que realmente a coisa se cumpra. Porque no Brasil é comum você aprovar leis para não serem cumpridas. Exatamente. Né? Para não serem cumpridas. Existe um fenômeno, que é um fenômeno que eu conheço só nesse país, infelizmente, que é a da lei que pega e da lei que não pega. Eu acredito que é uma lei a favor da vida e ela não tem como não pegar. Exato. É uma gíria, né, que se criou É uma pra gíria, isso. mas é uma gíria que é contrária ao próprio direito e contrária Porque se ao a lei próprio é lei, cidadão. né? Se é lei, ela tem que ser cumprida. É lógico que para ser cumprida, como você fez a pergunta, ela tem fases de adaptação. Primeiro é o do conhecimento à população de que ela existe. Num segundo momento, eu vou credenciar os profissionais, ver quem são esses profissionais que podem prestar esse serviço. Segundo, fazer o remanejamento pela demanda, a quantidade de profissionais pela demanda. Aí exigir e, por fim, fiscalizar. Isso. Eu acho que hoje o Detran de São Paulo, como já foi colocado aqui pelo deputado Caramês, ele já avançou muito nessas questões. Tanto na segunda via, como no recurso de multas, como na possibilidade de você verificar a quantidade de pontos que você tem. E eu acho que é mais um serviço que vai ser avançado e que vai ser feito pelo governo do Estado, porque se percebe, pelo menos na tendência desse governo, este compromisso com a vida da população, quer na diminuição dos índices de criminalidade, quer na melhoria e ter um Detran mais ágil para colocar motoristas hábeis nas ruas, enfim, preservando a vida, que acho que é um bem de todos.
E o Detran também já caminhou, e CONTRAN, eu fui da Câmara Temática do CONTRAN, no sentido de qualificar os profissionais. Hoje, no estado de São Paulo, não tem profissional que não tenha especialização na área. Todos os profissionais que não tinham especialização na área, especialização mesmo, foram descredenciados. Então, a gente está caminhando, mas tem que caminhar de uma forma conjunta com todos os aspectos que podem atrapalhar o bom andamento do nosso serviço pela saúde, segurança e pela vida de todos. Márcia, quais são esses critérios para o credenciamento? Existiam clínicas credenciadas e profissionais que não tinham ali, clínicas que não eram de psicólogos, algo desse tipo? Sim, existem ainda. São leigos, geralmente de autoescola ou conhecido de alguém, que abrem uma clínica com contrato de gaveta e põem lá psicólogos e médicos. Por exemplo, numa cidade agora do interior, na região do Vale do Paraíba, eram 10 médicos, 10 psicólogos na cidade. Veio um leigo desses, com mais 10 médicos, 10 psicólogos na mesma clínica, e o povo, de repente, ficou sem ter como manter a clínica. E foi credenciado. Por quê? Porque não existe critérios hoje. Então, tem que ter critérios reais. Na capital, tem até já, eu faço parte também do grupo técnico do Detran, a gente ajuda lá, né, com a parte técnica, portarias, etc. Foi feita uma portaria agora sobre a distribuição pelo Detran dos exames pelo Detran. No interior está funcionando. Então, foi mais um passo que o Detran deu também, entendeu? Mas na capital, não. Então, são coisas que têm que ser agilizadas, que têm que ser cumpridas para que a gente tenha a capacidade de manter essa qualidade e continuar e melhorar, entendeu? Márcia, por 2 vezes você comparou o interior e a capital e me passa a impressão de que no interior as coisas estavam um pouco melhores, né? Por que isso, né? O que faz essa diferença? Por que essa lei uniformiza agora tudo isso também, né? É importante dizer isso, né? Que agora vai ser tudo igual. Se a capital estava sempre um passo atrás do interior, agora isso tudo uniformiza, mas eu queria saber por que a gente estava mais atrás. Se você me permitir, Márcia, a lei, ela fala o seguinte, que tem que ter, terá que ter uma distribuição equitativa, né? E obedecendo às demandas. Obviamente, cidade que tem uma demanda maior, você vai ter um número maior de profissionais. E aí tem mais problemas, consequentemente? Olha, sem a isenção da perícia, onde quem escolhe o profissional é a autoescola, ou quem tem interesse, ou quem acha assim, ali eles dão apto, entendeu? Ou quem chega querendo vantagens. Se isso continua, não existe perícia. Então, no interior, nós acabamos com isso há muitos anos, que é a distribuição, como tem que ser, pelo Estado. Então, o Estado faz a distribuição dos exames, aleatoriamente, na sequência de profissionais, onde o candidato, nem a diretora da CIDETRAN, vai saber para que profissional ele está indo. Porque ele não pode escolher o profissional, senão ele vai querer ir naquele que é mais bonzinho, entre aspas, que vai aprovar. ou aquele que, sabe, pode dar algumas vantagens, e isso a gente não permite. No interior é uma conquista de já há algum tempo, mas isso precisa ser no estado todo. Porque quem tem que distribuir os exames, porque nós somos permissionários do Detran, credenciados a título precário, e a gente faz o exame para e pelo Detran. Nós não fazemos, o nosso cliente não é o candidato, nosso cliente é o Estado, porque o Estado trabalha pelo coletivo em detrimento ao individual. Então, quem tem que distribuir o exame é o Estado, porque aí não tem privilégios, não tem escolha, não tem nada. E está precisando disso e das condições para a gente fazer isso. A gente vai continuar falando sobre essa lei que vem preservar a vida e a importância dessa aplicação no próximo bloco. O programa Agora Lei vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já.
O programa Agora a Lei está de volta e hoje nós falamos sobre a Lei 16.658 de 2018, de autoria do deputado estadual pelo PSDB, João Caramês, que trata sobre os critérios para aplicação de exames de habilitação. A gente estava falando no bloco anterior sobre esses critérios, né? E essa melhora na avaliação desse condutor, até para preservar mais a vida no trânsito de uma forma geral. E eu queria saber de vocês, o que seria um condutor inapto? Dá para a gente identificar? Tem características, é pela idade, não é? Enfim, eu acredito, tem muita gente que no trânsito vê um senhor, mas não podia ter carteira, ou um menino muito novo. Existem motoristas inaptos, dá para ver ou não? Para ver com olhos... Identificar assim não dá. Nem sempre com olhos, sem que você faça testes objetivos, sem que você faça uma entrevista, sem que você faça o exame, né? De olhômetro fica complicado. Mas existem, inclusive, os critérios para o inapto na resolução do CONTRAN, aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. As características que mais dão inaptidão são falta de controle, agressividade, impulsividade, instabilidade, imaturidade e outras. Tá? Mas isso tudo já é previsto por resolução oficial, tanto do Conselho de Psicologia como pelo CONTRAN. Tá? Também 30% dos acidentes tem alguma coisa a ver com atenção. Então, na área da psicologia, a gente vai medir objetivamente a atenção, né? Para ver se esse candidato realmente tem uma atenção ou não. Outro problema são os aspectos cognitivos, o tempo de reação, que a gente mede através dos testes, a capacidade de percepção espacial. Então, são vários fatores que o povo às vezes não entende, a gente tenta explicar, mas são medidos ali naquelas avaliações. E da parte tudo isso física, é avaliado no exame. No exame. E a parte física também, né? Porque tem o problema da visão, tem o problema daquele que toma remédio para coração, tem hipoglicemia, não pode dirigir, como o epilético não pode. Então, tudo isso também o exame médico vai ter que fazer um exame real, face a face, que não dá para medir com questionário, certo? Então, é muito importante. E o inapto vem, então, tanto as características de inaptidão para os médicos, como para o psicólogo, estão na resolução do CONTRAN e do psicólogo na resolução do nosso Conselho Federal também. Por isso a importância do que o senhor estava falando, né? Dessa avaliação. Pois é, sempre, cara, né? olha, quem está nos assistindo, né, e ouvindo a doutora Márcia falar, elencando essa série de critérios para verificar se o motorista é apto ou não, o telespectador está pensando assim, puxa vida, eles estão sonhando, ou estão viajando maionese, porque vão continuar tendo motorista, grande parte das pessoas não terão mais sua carta de habilitação. Aí cai naquilo que nós estamos comentando agora. A lei, ela foi para ser cumprida. Isso. É uma questão de cultura. Uma questão de cultura. Você viaja para outros países aí, você tem a faixa de 100 km por hora, de 80, de 60, e ninguém pode viajar na faixa de 100 a menos de 100, sujeito a ser multado. Então é uma questão de cultura. E a cultura só será mudada a partir do momento que você tiver leis, né, e as leis sejam cumpridas, Perfeito. sejam colocadas em prática. Perfeito. Então, nessa questão, nesse assunto específico, né, que já foi levantada a questão da vida das pessoas, uma questão de sobrevivência, de saúde, é uma coisa que nós temos que realmente pegar pesado, né, falando na gíria popular, pegar pesado para que a lei seja cumprida realmente. E a gente tirar das ruas esses motoristas inaptos. Por favor. Não, mas é a pura verdade. Sabe, doutor Maurício, na realidade a gente faz uma... Eu sou uma pessoa bastante assim, prática, objetiva e perseverante. Eu acredito que o meu país mude. Eu acredito que a gente tem um país melhor. Não é? E na verdade, assim, a gente pode fazer aqui uma pesquisa rápida. Quantos indivíduos você conhece que foi considerado inapto para a habilitação? Eu não conheço É só fazer essa pergunta. Quase que nenhum, ou zero. Eu não conheço nenhum. Né? Eu não conheço. Então, significa dizer, ou os testes estão mal feitos,
e precisam de novos critérios, de uma nova legislação, ou de profissionais credenciados para fazer, ou todos são aptos, quem sabe que não são. Então tem alguma falha nessa estrutura, é uma falha, como disse o deputado Caramês, que vem de uma cultura de não se fiscalizar, de não fazer uma lei que visa restringir algum direito, etc. Mas a gente chegou num momento da vida em que a segurança e a saúde das pessoas estão em primeiro lugar. Então eu não posso, à torto e à direito, ir habilitando pessoas que não têm condição mínima de estarem habilitados. Eu estou fazendo, na realidade, uma profilaxia em relação àqueles indivíduos que possivelmente são pessoas que vão gerar acidentes de trânsito, que colocam em risco a vida delas mesmas e de outras pessoas. Então, mudando esta cultura, que só é feita através da lei, e a lei não só ela precisa ser aplicada, como fiscalizada e cumprida à risca, né? E eu acho que nós temos estruturas estatais para que seja cumprida à risca, e as pessoas têm que se adaptar a ela. Ou seja, não é simplesmente ir lá fazer um pequeno questionário que uma criança de 10 anos faz. Tem que fazer o exame. Né? E fazer um exame que... desculpa aqui se eu estiver falando um absurdo, que o médico finge que faz o exame, o examinando finge que está sendo examinado. Exato. E está tudo certo, né? E não é porque nós estamos falando de uma coisa séria. Não é um exame simplesmente para que eu dê a ele um credenciamento para ele vender papel na esquina. Não é. Então é diferente. Então eu estou falando para aquele indivíduo assim, o senhor está apto a conduzir uma máquina, que é um automóvel, uma moto, etc. Então, para conduzir eu tenho que ter esses critérios de saúde. Doutor, isso é ainda mais sério quando o condutor é um motorista de escolar, mais ele ainda, conduz aí transporte profissional, público. né? Posso dar uma parte? Claro, mas... ele perguntou porcentagem, né? Então, a Organização Mundial de Saúde tem um estudo epidemiológico, e os nossos pesquisadores também, desde Miri Lopes, em que 4,5% a 5% da população anualmente entra com problemas psicológicos, tá? Então, na nossa área, a porcentagem deve variar entre 4% e 5% da população, tá? E nas cidades onde tem a distribuição feita pelo Estado, esse índice existe. Nas cidades onde a distribuição, quem escolhe é o periciado, nós não temos esse índice. Tá? Então, mas não existe tem esse sim né? pesquisas. Esses critérios, pelo próprio critério feito pela doutora, já se verificou que a lei ela é fundamental. Essencial. Porque se eu tenho critérios onde são feitos os testes reais, vamos dizer assim, e onde eu escolho, né? Eu não conheço nenhum órgão ou nenhuma prova que se faz de aptidão que você escolhe o seu examinador. Né? Não pode. Se fosse assim, seria tão mais fácil. Eu escolho lá um amigo, eu escolho uma pessoa que me quer bem, ou um vizinho, ou uma que pessoa quer bem, próxima. entre aspas, que quer bem, né, assim, doutor? que quer ajudar, de repente, né? Que quer, né, que libera quer, você para que conduzir uma máquina que vai né? colocar a própria uma vida em risco, né? Que é irresponsável, porque quer facilitar, colocando em risco essa própria vida da pessoa. Então, eu acho que esses critérios são fundamentais e deve ser fiscalizado, e eu aqui, em nome da OAB, da comissão que eu faço parte, já me empenho nessa fiscalização, junto ao DETRAN, junto aos demais órgãos, porque é um debate que não pode esperar. É algo que já entrou em vigor agora no mês de janeiro, e ela tem que entrar em vigor na vida das pessoas. O DETRAN que vai fazer essa fiscalização toda? É o governo, né? É, o governo, através do DETRAN. Por exemplo, dos critérios, como a lei não é a lei que tinha que propor o tipo de critério, porque são vários no país, então a grande maioria dos estados já tem esses critérios. Minas Gerais tem, inclusive, uma lei muito bem feita através do TRE, né? Que a população é semelhante à nossa, não analfabetos, 16, 18 anos, em que com certo tanto de títulos de eleitor se credencia mais profissionais. Então já isso existe. Aqui da região sudeste, só São Paulo não tem.
Rio tem, Minas tem, todos têm, Espírito Santo tem. Então, só falta aqui. Faltava, né, doutor? Faltava. Agora precisa Agora, da o tipo regulamentação, de né? critério cabe ao Detran. Então, ele vai ter que, dentre os tipos de critério, que pode ser por número de exame, por população de eleitor. Esses detalhes, o Detran tem que sentar com os parceiros. Existe um grupo técnico para a gente acabar Viu, com doutora isso. Márcia? Mas já vem sentando, né? Você faz parte desse grupo, não Faço. faz? Já vem sentando, né? O governo já vem sentando com você. Já vem Já sentando está em com a gente. discussão, né? O governo está procurando progredir, mas a gente precisa de uma lei porque muda a pessoa, muda a ideia, que nem o pensamento de agora é que isso limita, não limita nada. O objetivo é, independentemente de quem esteja ocupando o cargo... Siga uma lei. Não é a pessoa que faz as regras, critérios né? são A os lei mesmos já da lei. existe, a pessoa vai seguir, Exato. né? A O diretor lei. vai seguir. Isso, é uma lei. Aí nós temos certeza que a gente pode trabalhar lá numa boa, com os nossos cuidados, melhorando cada vez mais. Inclusive, hoje, no interior, por exemplo, sem esses critérios, tem cursos de reciclagem que o profissional não tem como fazer. Então, a gente precisa garantir que a gente possa fazer cursos de reciclagem, possa comprar os testes. Não que a gente esteja pensando em empate, não, mas todo o trabalho tem que ter como ser realizado, entendeu? E a gente quer melhorar, tem que fazer curso Eu sou, por exemplo, professora de curso de especialização em Psicologia do Trânsito. Tive meu curso aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, dei aula aqui em Brasília, Mato Grosso, Pernambuco, especializando gente. Mas para tudo isso a gente precisa ter apoio, a gente precisa ter condições, a gente precisa realmente ter uma perícia isenta. Porque a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz e saber que não vem ninguém lá querer te propor o que não deve. Eu não sou obrigada a acertar. Aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui e dar um testemunho da persistência, da luta dessa grande mulher, dessa guerreira, viu, obrigada. Carla? É impressionante a disposição que ela teve de subir e descer degraus aqui, doutor Maurício, em busca de apoio para que os líderes pudessem aprovar essa lei. Então, parabéns, viu, doutor? Obrigada. O senhor que é o grande gênio de tudo Não, isso. imagina. É assim que as coisas são feitas, né? Com uma Com junção perseverança, aí né? de forças e perseverança, né? Enfim. Na realidade, a gente tem no parlamento, como o próprio deputado Caramês falou, tem que ter uma ressonância dos deputados. Então, se é uma coisa importante para a vida das pessoas, e né? Eu acho que uma profissional que tem essa certeza e que consegue, né, ir aos líderes Fui em todos. para convencê-los da importância do projeto, e não é à toa, porque virou lei. Ou seja, não é algo que é menor ou menos importante, é algo que é fundamental para quem estará nos próximos anos entrando no trânsito do estado de São Paulo e de São Paulo na capital mesmo. Como disse um advogado amigo meu, uma lei é superior na pirâmide de Kelsen. Ela Olha que tem chique. Então, a gente precisa da lei, porque portaria muda-se a hora que quer. E lei nos dá essa condição de poder continuar lutando pelo aquilo que é bom, continuar reciclando, entendeu? Doutor, o senhor falou muito da lei entrar na cultura das pessoas, né? Algumas leis que foram sendo aprovadas, tanto no Estado quanto no país, as pessoas estranharam e etc e tal, depois realmente aquela legislação entrou na cultura das pessoas. Tem muita gente que fala que a lei só é obedecida se a penalidade é alta, né? Qual que é a penalidade dessa lei? Como é que isso vai ser trabalhado? Realmente existe isso? A pessoa tem mais medo quando dói no bolso? Ou não? Não, se a gente falar em termos de legislação de trânsito, eu acho que existem alguns critérios para que as pessoas comecem a mudar a cultura. A primeira é uma lei rígida, uma lei séria, uma lei que tenham critérios fixos e que a população conheça. Objetivos. A segunda é a certeza da punição. Não é nem tanto o grau de punição, mas eu tenho certeza absoluta que se eu sair de casa, por exemplo, sem a minha habilitação, eu vou ser pego. Exatamente. Então, se eu tiver essa certeza, eu não vou sair, eu não vou assumir o risco de sair e etc. E
a fiscalização como terceira forma de tudo isso. Então eu tenho rigidez na legislação, tenho certeza da punição que ela traz e a fiscalização que no trânsito, infelizmente, até porque nós estamos num estado-país, né, vamos dizer assim, não existem profissionais suficientes para fiscalizar o tanto de automóveis que existem. Eu ia fazer essa pergunta, se falta fiscalização hoje. Essa fiscalização, ela é humanamente impossível de ser feita pela quantidade de veículos que nós temos só no estado de São Paulo. É lógico que você tem lá o batalhão de trânsito, que é da própria Polícia Militar do Estado, que tem tentado desenvolver isso na medida do possível, mas falta gente, falta elemento humano, né, para que você possa criar um critério que tenha essa certeza da punição. Ou seja, se eu praticar determinada conduta, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser pego e vou ser repreendido. E tem mais uma coisa preventiva. Pouco investimento em educação. Educação no trânsito. Educação no trânsito. Razões de tudo isso, posso te dizer? O homem tem 3 tipos de controladores de comportamento. O autocontrole, controle social e o controle institucional. O autocontrole, eu sei que a placa está lá 80, eu tenho autocontrole total sobre mim, então eu não vou precisar de placa, de lei, de nada, eu vou a 80. Aí falha meu autocontrole em vários níveis. Num certo nível desse autocontrole, o psicólogo barra, por exemplo. Mas, falhou o autocontrole, vem o controle social. Então, é o pai, aquele papai, não corra, não morra. Lembra que tinha assim no passado? A pressão de valores humanos, né? Das igrejas, do grupo social. Então, isso, o indivíduo vai ter controle, porque ele está pensando na família, ou está pensando aquilo, está pensando ali. Tem gente que não responde nem ao autocontrole, nem ao controle social. Então, para essas pessoas que não respondem a esses controladores, foi preciso criar o controle institucional, que são as leis. Entendeu? Então, tem gente que só vai responder quando tem uma lei e, como disse o doutor, com consequente punição, com consequente fiscalização necessária e etc. Porque essas pessoas não têm o autocontrole ou o controle social em suas vidas preservado. Márcia, a pontuação na carteira de habilitação, né, tem um limite e etc. Isso melhorou um pouco a preocupação da população em obedecer às regras de trânsito? Se a pessoa tem um certo controle social e institucional, sim. E social, sim. Se ela não tem, não. Porque, assim, aí essa pessoa via de regra, todo mundo dirige, trânsito, né? As pessoas precisam se locomover, elas precisam da carteira. Eu posso dizer que, e aí fica até uma sugestão para o deputado Caramês, que a questão dos 20 pontos ela é importante porque ela diz que aquele indivíduo está inapto para as regras de trânsito. Ocorre que o Detran, ou os Detrans, não tem o poder de polícia de ir lá na casa daquele indivíduo que somou os 20 pontos e tomar a carteira dele. Fala assim, ó, indivíduo, senhor, é uma concessão que o Estado te deu, e é mesmo, e como o senhor não se demonstrou apto às regras de trânsito, eu estou tirando esta concessão. Como não é possível fazer isso pela falta do chamado poder de polícia, as pessoas que atingem esses 20 pontos na habilitação passam a não ter o controle institucional, como foi bem aqui mencionado, e ele continua praticando, aí sim, com estímulos de prática, porque não houve efetividade. Isso cai um pouco no que o senhor falou antes, né? A certeza da impunidade, exatamente. Porque eu alcancei os 20 pontos, mas ninguém vai vir aqui pegar minha carteira. Eu posso ter uma lei perfeita, muito bem pensada, etc. Se eu não tiver quem efetive esta lei, e eu tenho a certeza que ela vai ser cumprida à risca, eu vou arriscar. Que é o que acontece mais ou menos. Ele recebe uma carta... Antes ou depois dessa limitação, teve uma mudança de comportamento, uma melhora ou não? Infelizmente tem não. Tem algum número que dimensiona isso? Infelizmente, falta educação de trânsito. Infelizmente não, porque as pessoas que têm o autocontrole ou que se julgam inaptas são algumas. E quando ela recebe aquela carta do Detran, ela fala, opa, eu tenho que fazer a minha reciclagem,
eu tenho que realmente parar de dirigir e vou cumprir a lei. Essa é a minoria, infelizmente. E para a maioria continua dirigindo. A maioria continua dirigindo. Basta ver os acidentes que ocorreram nos últimos tempos, em que, invariavelmente, todos eles estavam com a carteira suspensa pelo excesso de pontos. Posso dar Claro. alô nisso? Um exemplo. Existe uma resolução do CONTRAN, a 300, que diz que toda pessoa que comete crime de trânsito ou acidente grave deveria fazer exame de saúde médico e psicológico. A lei não é cumprida. Então, essas pessoas vão para o jurídico, muitas vezes voltam para dirigir, não são punidas. Agora, se passasse lá com o médico e o psicólogo, provavelmente a gente poderia barrá-la, porque o exame demora 5 anos para ser feito. E o psicólogo, no momento, faz exame uma vez na vida e nunca mais, porque nós só fazemos renovação para quem tem atividade remunerada, não para todo mundo. Então, tem gente que faz o exame quando tira a carta e nunca mais. Essa pessoa muda. Nós estamos tentando modificar isso agora, tá? Mas, se pelo menos a resolução 300 fosse cumprida, a pessoa com crime de trânsito, acidente grave e o infrator contumaz, viria fazer exame de novo e você teria um parâmetro de como é que está esse controle dele, como é que está isso acontecendo. E isso não é feito, entendeu? Portaria, isso é... Resolução do contrato 300 de 2008, não é cumprida. Então, seria importante uma resolução de tal magnitude dessa virar lei. Exatamente. Seria algo Mais uma demanda, fundamental. Mas aí é competência federal. Aí já é federal. Aí é federal. É no âmbito federal. Nós estamos mexendo no código para isso acontecer. Mas tem muita coisa a ser mudada, né? Até para ter essa segurança no trânsito, né? E a segurança que o condutor tem que ter no outro, né? Porque às vezes a gente tem segurança na gente, mas não tem segurança no outro. A certeza de que ele vai sair de casa dirigindo o carro e não vai voltar morto, por exemplo. É a mesma insegurança que se tem lá no Rio de Janeiro, nessas épocas todas aí de violência, você tem no trânsito de São Paulo. E sem contar que aquele que tem autocontrole social, institucional, acaba também sendo penalizado por aquele que não tem, né? Exatamente. Exatamente. Pode ser vítima de uma pessoa, né? Até aquele que não está vestido de carro, porque o indivíduo veste uma armadura e ele se acha o todo poderoso. Além de que no trânsito, como eu não tenho conhecidos, eu não conheço ninguém, ali eu jogo todo o meu lixo emocional. Então esse controle é importantíssimo, porque o trânsito coloca para cima esse meu lixo, porque lá eu não conheço ninguém, aqui eu posso tudo, você entendeu? Não é que nem se eu tô com o meu amigo você na tá festa, eu conheço. Você não é uma pessoa, você é a marca do seu carro, né? Isso. Porque a pessoa não fala, aquele senhor, mas aquele carro branco da marca tal me fechou, eu fui fechado por um carro tal. Né? Então a pessoa perde aquela identidade, passa a ter a identidade do carro, que dá uma certa blindagem, né? Tem pesquisas no exterior, por exemplo, que dizem que o melhor meio de você conseguir evitar um acidente é se você conseguisse o contato visual com a outra pessoa. Porque daí o outro carro vai perceber que tem um ser humano dentro daquele lá. Então, se você consegue o contato visual, o cara já... Você entendeu? Porque se você não consegue, é simplesmente um outro carro. A moto leva teu espelho, entendeu? É um carro que está lá atrapalhando ele. Não tem um ser humano dentro do carro. É o carro. Que também é um outro assunto que precisa ser muito discutido e disciplinado. Nossa, tem muita coisa para fazer. Porque não dá mais para aguentar os motociclistas, né? Sem dúvida. Entre um carro e o outro, julgando-se dono daquele trecho. O dirigir nos corredores, os corredores, que causam riscos aos próprios motociclistas e aos outros ocupantes dos outros meios de transporte. Isso é algo que o legislador federal, nós sabemos bem, que ele tem que ter essa preocupação. Para poder mudar. E isso tudo tem a ver com os exames de saúde, por quê? Porque se eles voltassem após esse acidente grave, frator contumaz, acidente de trânsito com mortes, crime de trânsito, voltassem para uma avaliação, provavelmente não precisaria ficar solto. A gente tira a carta porque ele não tem condições. Agora, com a lei, esse critério todo que pode passa melhorar a ser bastante. aplicado, pode melhorar bastante esse quadro, e essa é a expectativa, o objetivo da lei, né? Nosso programa está chegando ao fim, eu queria agradecer a presença de todos vocês, parabéns, deputado, pela aprovação.
Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de agradecer ao deputado imensamente, porque é uma pessoa que pensa no coletivo, é uma pessoa que no momento em que a gente mostrou a situação real como era, ele não pensou duas vezes em pensar em todo mundo, como é que isso afetaria o trânsito, como é que isso afetaria o coletivo, entendeu? Então, muito obrigada, deputado, pela justeza, tá? Não, com que sempre foi tratado o assunto. Mas só não tem nada que agradecer, não. Cara, aqui, doutor, nós estamos aqui justamente para cumprir com a nossa obrigação. Né? O povo nos delegou poder para quê? Para poder atender a população. Então, para mim foi uma imensa satisfação. Aliás, aprendi e estou aprendendo ainda. Principalmente hoje com vocês aqui. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. O programa Agora Lei termina aqui. Lembrando que você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigada.